Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma operação realizada em 4 estados desmontou um grupo criminoso especializado na falsificação de sementes de milho e soja. Os fraudadores vendiam grãos de baixa qualidade usados para a produção de ração, como se fossem sementes de alto rendimento. E lucravam mais de R$ 1.000 por saca. A operação aconteceu em 4 estados do país. O objetivo era combater um esquema criminoso de falsificação de sementes de milho e soja. As investigações começaram há 2 anos. Um corretor de sementes vendeu 2 cargas com 1.500 sacas que seriam de milho de alto rendimento. Mas depois da safra perdida, os produtores rurais se deram conta de que as sementes compradas por eles eram falsificadas. A partir daí nós iniciamos uma investigação que acabou descortinando, descobrindo toda uma organização criminosa muito bem estruturada, sofisticada. As investigações descobriram que os criminosos compravam grãos de milho de baixa qualidade, como esses aqui, e pintavam com um pigmento que é muito usado na indústria da construção civil. Depois, revendiam aos agricultores como se fossem sementes de alta produtividade. Com isso, segundo a polícia, só nos últimos 2 anos, a quadrilha causou um prejuízo de R$20 milhões. Esta foto mostra os grãos originais e depois de pintados de vermelho. As mãos do fraudador ficam na mesma cor das sementes falsificadas. A quadrilha também fraudava documentação em escritórios de contabilidade que estão sendo investigados. E as embalagens eram feitas de maneira muito similar às das sementes verdadeiras. 2 pessoas foram presas e 2 carros de luxo apreendidos. E só em uma conta bancária do grupo foram encontrados R$13 milhões. Veja agora outros destaques do dia. Pobreza cai ao menor nível no Brasil desde 2012. Arthur Lira diz que governo não tem votos suficientes para aprovar urgência do pacote fiscal. Supremo retoma julgamento e ministro Dias Toffoli defende responsabilizar plataformas digitais por conteúdos publicados. Nossos repórteres flagram o comércio ilegal de produtos nas estações de metrô. Executivo de seguradora é morto a tiros em frente ao hotel de luxo em Nova York. Na França, deputados se unem e derrubam o primeiro-ministro. Na Coreia do Sul, oposição apresenta pedido de impeachment do presidente. Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. Pães, doces, produtos de limpeza e fones de ouvido são vendidos livremente por ambulantes no metrô de São Paulo. Esse tipo de comércio é proibido. Mesmo assim, as estações se transformaram em uma feira livre. Quem sai da estação Arthur Alvim do metrô não precisa andar muito para encontrar um mini mercado irregular. Os ambulantes tomam conta de toda a passarela que liga a estação à rua na zona leste de São Paulo. São flores, salgadinhos, produtos de limpeza e higiene, frutas e doces. O corrimão, que serviria para a segurança de quem passa pelo local, vira um verdadeiro balcão. O Jornal da Record também encontrou a venda irregular de produtos em outras 2 estações da região. Na Guilhermina Esperança tem toalhas de mesa, meias, pães e doces, muitos doces. Isso daí não faz 3 por 10 não? Não faz, pai. Ao desembarcar na estação Itaquera, em poucos passos é possível comprar um salgadinho. Mais alguns passos e o passageiro encontra capas de celulares, meias, roupas, pelúcia e fones de ouvido. Esse está quanto? 35. Especialistas em segurança afirmam que o crime organizado controla vários pontos de comércio informal, inclusive dentro das estações de metrô. Produtos vendidos aqui, com preços bem abaixo do mercado, muitas vezes foram roubados ou furtados de centros de distribuição. Essa bala, por exemplo, é vendida nas lojas regularizadas por R$ 26. Aqui são comercializadas a R$ 5. Obviamente, o crime organizado não gastou nada para obtê-los, então eles podem vender isso a preço vil. Além disso, muitas vezes se trata de mercadoria que ficou mal armazenada, já está vencido ou perto do vencimento. O metrô de São Paulo usa mais de 5.000 câmeras para monitorar as estações. Só neste ano foram mais de 3.000 apreensões de mercadorias vendidas por ambulantes.
Mas, na prática, o comércio ilegal continua. Mas como esse mercado consumidor ele é realmente muito intenso, há tendência de retornarem. Qual que é a nossa grande missão? Ter a resiliência e de sempre combater o comércio irregular. O Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, se tornou o principal reduto de criminosos da maior facção do estado. O setor de inteligência da Polícia Civil está mapeando imóveis na região para tentar desarticular a quadrilha. As imagens mostram os traficantes reunidos numa rua da comunidade. Segundo a investigação, o grupo seria formado por integrantes da alta cúpula de uma facção criminosa. O registro foi feito ontem durante a operação no Complexo da Penha, na zona norte do Rio, que prendeu 13 suspeitos. Os criminosos estavam sendo monitorados pelo setor de inteligência da Polícia Civil. 114 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um dos objetivos era mapear a região para identificar imóveis que seriam usados pela facção. Como essa casa de 2 andares, com direito à área de lazer, piscina e até hidromassagem num dos quartos. O local seria de um dos chefes do tráfico. O Complexo da Penha foi apontado pela polícia como base operacional do Comando Vermelho. Além dos traficantes do Rio, criminosos de outros estados atuam a serviço da organização. A estimativa é que 80 foragidos do Pará estejam na capital fluminense. A aproximação de traficantes de outras regiões acontece em função da chamada Rota Solimões, que usa o rio para o transporte de drogas. A cocaína, vinda da Colômbia e Peru, entra pelo norte do Brasil em pequenos barcos. Em seguida, são distribuídas para comunidades dominadas pela facção. Nós tínhamos criminosos do Rio de Janeiro atuando em outros estados. Hoje a gente vê o trabalho inverso, né? Lideranças de outros estados estão vindo para o Rio de Janeiro. Na ação de ontem, uma pessoa morreu e 5 foram baleadas num tiroteio no Complexo da Penha. Uma mulher segue internada. 9 toneladas de maconha foram apreendidas. O Brasil atingiu os menores indicadores de pobreza e de extrema pobreza desde 2012. Segundo o IBGE, entre 2022 e 2023, 8.700.000 pessoas saíram da pobreza. Dona Francisca mora com um filho nesta comunidade em Salvador. A casa é simples, tem 3 cômodos, mas ela diz que mesmo diante das dificuldades, nunca falta o que comer. A renda da família é de um salário mínimo. Para aumentar o orçamento, ela faz trabalhos de costura. O dinheiro que sobra é para reforçar a despensa. Compro feijão, arroz, macarrão, carne, frango. A costureira faz parte do retrato divulgado hoje pelo IBGE, que mostra que em 2023 a pobreza no país caiu ao menor nível desde 2012. O percentual da população brasileira abaixo da linha da pobreza foi de 31,6% para 27,4%. Entre 2022 e 2023, 8.700.000 pessoas saíram do patamar de pobreza no país. Mas esta situação ainda é a realidade de quase 60 milhões de brasileiros. E as regiões Norte e Nordeste ainda concentram proporcionalmente a maior quantidade de pessoas pobres e extremamente pobres. O IBGE usa critérios do Banco Mundial, que considera pobre quem tem renda mensal abaixo de R$ 665. Já quem vive com menos de R$ 209 por mês está na faixa de extrema pobreza. Segundo o IBGE, o Acre tem 51,5% da população abaixo da linha da pobreza, seguido do Maranhão e do Ceará. Mas em números absolutos, o estado de São Paulo, o mais rico do país, ainda lidera o ranking com 7.800.000 pessoas. A redução de brasileiros nessa situação é atribuída a uma melhora na geração de empregos e a programas sociais de distribuição de renda, como o Bolsa Família. Os auxílios eles são fundamentais para ajudar as pessoas a saírem da pior condição. Mas no médio e longo prazo, é claro que a gente tendo uma economia com força, com dinamismo, que gera postos de trabalho, que gera valor, e isso sustenta a situação de menos pobreza ou de zero pobreza, que é o que se busca. Hora da previsão do tempo no Jornal da Record. Vamos conversar com a Giovana Rizardo para saber como será a nossa quinta-feira. Giovana, boa noite para você. Boa noite, Salsi. As pancadas de chuva se espalham pelo interior do Nordeste. Boa noite para você. Oi, Celso, boa noite.
E uma ótima noite para você que está com a gente. Entre o Maranhão e o Ceará, a circulação de ventos na alta atmosfera favorece a formação de nuvens carregadas. As pancadas de chuva acontecem logo cedo em São Luís. Ao longo do dia, a chuva ganha força e pode vir com raios, máxima de 31 graus. Já em Teresina e em São Paulo, tempo aberto pela manhã e à tarde chove, máximas de 34 e 26 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Neste momento, chove nesses pontos coloridos. No Centro-Sul Fluminense, ainda há risco de deslizamentos. Amanhã, uma área de baixa pressão localizada sobre o norte da Argentina reforça as instabilidades sobre o interior da região sul. Pelas capitais, as máximas ficam assim: 27 graus em Florianópolis, 28 em Belo Horizonte, em Cuiabá 30, 31 em João Pessoa e até 32 em Macapá. Vamos ao Tempo Delivery. A Luzinete é de Fortaleza, Ceará. Bem-vinda, Luzinete! Amanhã tem chuva logo cedo e à tarde o sol vai aparecer. Já na sexta, não chove. No sábado, tempo instável pela manhã e as máximas se mantêm em 33 graus. A Osana é de Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo. Boa noite, Osana. Nesta quinta, as pancadas vêm com raios na parte da tarde, faz 26 graus. Sexta com sol e chuva passageira, máxima de 28. Já no sábado, deve ter tempo firme e esquenta mais. Faça como eles nas redes sociais, coloque o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Salce, Celso. Obrigada, Giovana. Nos destaques internacionais, a equipe de transição de Donald Trump considera substituir o indicado para o cargo de secretário da Defesa dos Estados Unidos. O apresentador e veterano de guerra Pete Hegseth teve um nome envolvido em suspeitas de abuso sexual. As denúncias não foram comprovadas e não viraram processo. Mesmo assim, com a repercussão, o nome do governador da Flórida, Ron DeSantis, passou a ser cogitado para o cargo. Hoje, o presidente eleito anunciou novos nomes para o governo americano a partir de janeiro. O bilionário Jared Isaacman vai comandar a NASA. Ele foi o primeiro civil a caminhar no espaço. David Warrington, advogado pessoal de Trump, será conselheiro presidencial. Em viagem à África, o presidente americano Joe Biden foi flagrado cochilando durante uma reunião oficial em Angola. A gafe ocorreu em um encontro com líderes africanos e empresários dos Estados Unidos. Biden fechou os olhos 2 vezes. Aos 82 anos, o democrata parecia cansado. O evento era sobre um projeto bilionário que busca reduzir a dependência de minerais da China. Veja a seguir: executivo de seguradora de saúde dos Estados Unidos é assassinado a tiros em Nova York. STF retoma julgamento sobre o Marco Civil da Internet e Dias Toffoli defende responsabilização de redes sociais por conteúdo publicado por usuários. Ministro da Defesa de Israel diz que há uma chance real de avançar em um acordo para trazer de volta os reféns na faixa de Gaza. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento relacionado ao Marco Civil da Internet. São ações que discutem a responsabilidade das plataformas digitais sobre os conteúdos publicados pelos usuários nas redes. O ministro Dias Toffoli defendeu a importância de se atualizar o Marco Civil da Internet com a responsabilização das plataformas digitais. E digo que é hora de superar a ideia equivocada de que a internet é uma terra sem lei. Ora, todas as relações que se dão no mundo real, que se dão no mundo virtual, elas devem sofrer as mesmas consequências das nossas legislações e das nossas normas. O ministro destacou ainda que as plataformas recebem dinheiro de golpistas e não são responsabilizadas por isso. Porque existe página, por exemplo, de um determinado banco que, quando se pesquisa no Google o nome desse banco, a página que aparece em primeiro lugar é a página fake. Um banco
que paga enorme publicidade ao Google. Mas o anúncio falso tem preferência. E o departamento comercial deles não sabe identificar quem pagou o anúncio? Uma das ações em julgamento no Supremo Tribunal Federal questiona se é constitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A lei prevê que, depois de uma ordem judicial específica, provedores de internet e aplicativos de redes sociais sejam responsabilizados se não retirarem do ar conteúdos considerados prejudiciais. Eles dizem, nós só vamos atuar depois de uma decisão judicial. Por quê? Porque pelo artigo 19, a responsabilidade só surge depois do descumprimento. Isso eu preciso reiterar aqui várias e várias vezes. O artigo 19 é uma imunidade. Na sessão anterior, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que já está demonstrada a falência do sistema de autorregulação das Big Techs, como são chamadas as gigantes do setor de tecnologia que dominam as plataformas e redes sociais. O ministro usou como exemplo os atos do dia 8 de janeiro de 2023. O Senado adiou a votação do projeto de lei que regulamenta e legaliza bingos, cassinos, apostas em corridas de cavalos e o jogo do bicho. Agora, a definição sobre o tema ficará para o ano que vem. Os Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento e Assistência Social têm 30 dias para responder aos questionamentos apresentados pela mesa diretora do Senado sobre o tema. O CEO de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos foi morto a tiros no centro de Manhattan, em Nova York. A polícia americana ainda procura pelo suspeito. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem se aproxima por trás de Brian Thompson e atira várias vezes. Em seguida, o atirador correu até um beco, pegou uma bicicleta elétrica e fugiu. Segundo o chefe da polícia de Nova York, a arma chegou a travar durante os disparos. Mas o atirador conseguiu resolver a situação rapidamente, o que sugere que ele tem conhecimento em armas. Os investigadores dizem também que o suspeito esperou por Thompson, o que indica uma possível execução. O assassinato aconteceu no início da manhã de hoje, pelo horário local, em frente a este hotel de luxo, onde seria realizada uma conferência. Brian Thompson, de 50 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Brian foi nomeado diretor executivo da United Healthcare há 2 anos. A empresa é uma das maiores companhias de seguros de saúde dos Estados Unidos. Só no ano passado, faturou 281 bilhões de dólares. Os investigadores usaram um rastreamento por GPS da bicicleta para identificar o caminho do atirador. Ele foi visto pela última vez na região do Central Park. Na fuga, deixou cair um celular, que foi recolhido para análise. 2 cápsulas calibre 9mm também foram encontradas pela perícia. Cuba sofreu um novo apagão durante a madrugada, depois de uma falha no fornecimento de energia da maior usina do país. Milhões de casas estão sem luz. A usina Antônio Gutierrez chegou a ser desligada durante a madrugada. No início da tarde, o governo cubano informou que foi restabelecida parte do fornecimento. É o 3º apagão em menos de 2 meses. A ilha, que já tem uma rede elétrica instável, enfrentou furacões seguidos. Veja a seguir, o Rio de Janeiro bate recorde de fuzis apreendidos este ano. Defensoria Pública do Rio pede reabertura de investigação das mortes de 2 crianças, após simulação em 3D apontar que os disparos foram feitos por policiais. Por falta de apoio dos deputados, a Câmara pode adiar mais uma vez a votação do requerimento do regime de urgência dos projetos do pacote de corte de gastos do governo. A Justiça acatou uma ação popular e embargou uma obra de galpões de logística na cidade de Cotia, região metropolitana de São Paulo. Os moradores denunciaram que a empresa derrubou a mata de uma área de preservação ambiental para construir o empreendimento. A vegetação nativa que existia aqui foi derrubada e ao menos 8 nascentes de água desapareceram. 800 mil metros quadrados de uma área considerada de proteção ambiental foram devastados para dar lugar a galpões de logística na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Os vizinhos denunciaram a obra depois que uma enxurrada de lama invadiu casas. Nesta quarta-feira, a Justiça aceitou o pedido de uma ação popular ambiental e embargou a construção, que pertence a Prologis.
A empresa tem um prazo de 15 dias para fazer obras que impeçam que a lama e a água invadam as residências e pode pagar multa no valor de R$500 mil caso descumpra a ordem. Se aquela área foi considerada como de interesse ambiental por décadas, não pode do dia para a noite, ainda mais sem consultar a população, ser considerada aí uma área para realização de um empreendimento logístico de altíssimo impacto no entorno. A obra já havia sido embargada no dia 28 de novembro, depois que a lama, que vem do terreno, invadiu uma das residências por 3 vezes. A Prefeitura de Cotia notificou a Prologis por não garantir a segurança das casas. Os moradores alertam que o desmatamento da área só foi possível porque o chamado plano diretor e o zoneamento urbano da cidade de Cotia foram alterados em regime de urgência, ou seja, a região antes residencial teve a autorização do município para se transformar em área também industrial. O Ministério Público apura irregularidades nessa alteração do zoneamento do município. Segundo os promotores, a Prefeitura de Cotia não comprovou a realização de audiências públicas com os moradores, o que é obrigatório. Para o MP, são inconstitucionais essas mudanças no plano diretor da cidade. Na ação encaminhada à Justiça, o Ministério Público alerta que a última discussão sobre as mudanças no município foram feitas em 2015 e encaminhadas à Câmara de Vereadores em 2022. Ainda de acordo com o MP, a Câmara de Vereadores admitiu que não foram realizadas audiências públicas para tratar desse tema. Esse especialista em direito imobiliário explica que mudanças no planejamento de uma cidade devem levar sempre em consideração os impactos para os moradores. Se vai ter uma indústria, a pergunta é, será que a municipalidade está adequada para poder receber esses trabalhadores nesse local? Tem ponto de ônibus? Esse ponto de ônibus tem iluminação pública? A alteração no zoneamento de Cotia foi aprovada em 2022, 2 anos depois da cidade ser a recordista em desmatamento da Mata Atlântica no estado de São Paulo. Isso segundo dados de uma fundação nacional que preserva e monitora essas florestas. Essa mudança da legislação na calada da noite que permite com que áreas enormes, fragmentos enormes de Mata Atlântica sejam substituídos por empreendimentos que trarão a impermeabilização, que trarão a poluição. Em nota, a empresa Prologis disse que o empreendimento foi aprovado com base na legislação de 2008, antes das mudanças da lei de zoneamento da cidade, e que essa semana realizou uma reunião com representantes dos condomínios vizinhos. Já a Câmara de Vereadores de Cotia informou que o projeto do Plano Diretor e a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo seguiram os trâmites legais. A Prefeitura de Cotia disse que a obra está em conformidade com a legislação e que audiências públicas foram realizadas e amplamente divulgadas. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro pediu a reabertura do processo que investigou as mortes de 2 primas que foram baleadas há 4 anos. Uma perícia realizada em 3 dimensões mostrou que os disparos teriam sido feitos por policiais e não por traficantes, como havia concluído o inquérito. As famílias de Emily Vitória e Rebeca Beatriz não se conformam até hoje com o resultado das investigações. Acabou o meu mundo, acabou o mundo da minha filha, acabou tudo pra gente. A única coisa que a gente quer justiça. As primas brincavam na calçada de casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando foram atingidas por um mesmo tiro de fuzil há 4 anos. O inquérito policial, arquivado em 2022, concluiu que disparos foram efetuados por traficantes que tentavam atingir uma viatura da PM. Na época, parentes e testemunhas contestaram a versão. Agora, novas informações obtidas pela Defensoria Pública afirmam que houve inconsistência nas investigações. Dados como a altura e o posicionamento das crianças, além do local do ferimento, foram usados por especialistas para fazer uma simulação 3D do caso. O documento revelou a possibilidade de que o disparo tenha sido efetuado de dentro da viatura da Polícia Militar e não por traficantes. De acordo com a Defensoria Pública, o relatório original falhou em analisar a trajetória do disparo e o posicionamento das vítimas e da viatura.
Com base nas novas informações, os defensores pedem a reabertura das investigações ou que os PMs envolvidos sejam denunciados imediatamente. De acordo com a lei, cabe ao Ministério Público fazer uma avaliação sobre essas novas provas. É uma resposta para as famílias que ainda clamam por uma elucidação coerente para o caso e para toda a sociedade. Em nota, o Ministério Público pontuou que a Defensoria não tem atribuição legal para realizar diligências em casos já arquivados pela Justiça e que a tentativa de distorcer os fatos apurados para incriminar policiais é reflexo de uma visão ideológica. Já a Defensoria Pública alegou que qualquer cidadão ou entidade pode conseguir novas provas, o que permite a reabertura de investigações. Eu, como mãe, que sofro muito até hoje, eu peço resposta. É o que a gente quer muito. O Rio de Janeiro bateu recorde de fuzis apreendidos este ano. Foram 605 até agora no estado. A última apreensão aconteceu hoje em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O governo do Rio paga uma gratificação de R$ 5.000 para cada policial que apreende um fuzil. Mais da metade dos alunos do 4º ano do ensino fundamental não consegue fazer contas de divisão e multiplicação. É o que mostra um estudo internacional de tendências em matemática e ciências. Abaixo da média global, o Brasil ficou entre os piores do ranking. Fazer cálculos não é o que a Malu mais gosta na escola, mas ela sabe que é importante e se esforça para aprender. No recorrer da vida, a gente vai ter que usar a matemática para algumas coisas, tipo como dinheiro, e aí a gente tem que ir desenvolvendo. Realidade diferente de muitos estudantes do ensino fundamental. Segundo o Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências, a média dos alunos brasileiros nas provas de matemática foi de 400 pontos. Entre 64 países participantes, o Brasil ficou na frente apenas do Marrocos, Kuwait e África do Sul. 210 menos 160 é igual a 50. 120 mais 150 é igual a 270. E aqui nós temos um triângulo, um quadrado e um pentágono. Até parece simples, mas segundo o levantamento, mais da metade dos alunos do 4º ano do ensino fundamental não consegue fazer esses cálculos e nem mesmo identificar essas figuras geométricas. No 8º ano, 38% dos jovens não atingiram o nível básico de matemática. Não é só o aluno do fundamental que está com medo da matemática, é o professor que tem medo da matemática. Uma terceira questão, sem dúvida, é você buscar o envolvimento das famílias, dos pais. Para este outro professor, é preciso mudar a forma de ensinar, tirar os alunos da sala e aplicar o ensinamento no cotidiano das crianças. Se você simplesmente concentra a matemática em repetição de números, em papel e caneta e extremamente abstrata, ela não vai atingir a criança no seu emocional. E como é que se consegue envolver uma criança de 8 anos de idade emocionalmente com matemática? É brincando. Foi o que fez esta escola na Zona Leste de São Paulo, que criou métodos diferentes e divertidos para ensinar matemática. A gente primeiro joga a bolinha. Tem que jogar outra. 5 vezes 10, 50. Muito bem. E aí assim você vai aprendendo e se divertindo. E se divertindo, sim, porque as crianças amam se brincar e se divertir. Os bombeiros e a Defesa Civil buscam por mãe e filho que desapareceram durante um temporal ontem à noite no interior de São Paulo. Karen Silva e o filho Josué, de 5 anos, são bolivianos e estavam hospedados num hotel em Ibitinga desde o fim de novembro. Eles foram vistos pela última vez tentando chegar ao local durante a chuva. De acordo com os bombeiros, um córrego transbordou por causa do temporal e arrastou mãe e filho. Um menino de 13 anos ficou preso no meio de um rio em Minas Gerais e por pouco não foi levado pela correnteza. O garoto foi pescar com o irmão quando começou a chover forte. A água do rio subiu rapidamente. Ao tentar escapar, o adolescente prendeu o pé numa pedra. Os bombeiros foram chamados e usaram cordas para fazer o resgate. A vítima foi socorrida com ferimentos na perna e hipotermia, mas está fora de perigo.
E a chuva também não dá trégua na região serrana do Rio de Janeiro desde as primeiras horas do dia. O município de Sumidouro foi um dos mais castigados. Moradores registraram um intenso volume de água que descia das montanhas. Em algumas áreas, houve deslizamento de terra. Esse alagamento interditou a rodovia. Não há registro de feridos. O novo sistema de alerta de desastres da Defesa Civil Nacional já está em operação nos estados das regiões sul e sudeste do país. Com a chegada do período chuvoso, os alagamentos são mais frequentes e podem ocorrer enchentes repentinas. A gente volta a conversar com a Giovana Rizardo. Salce, dependendo da intensidade do temporal, as galerias e bueiros não conseguem escoar a água. Em um curto espaço de tempo, as ruas podem alagar. A Defesa Civil alerta: nunca enfrente situações de risco. 15 centímetros de uma lâmina de água em movimento podem derrubar uma pessoa. 30 centímetros são suficientes para arrastar um veículo. Se estiver dirigindo moto ou carro e passar por uma rua alagada, mantenha a aceleração constante e em marcha reduzida. Procure um lugar seguro para estacionar. Pesquise sobre o lugar onde precisa ir e fique de olho nos alertas da Defesa Civil. Salce, Celso. Veja a seguir: deputados franceses se unem para derrubar o primeiro-ministro do país. Crianças carentes visitam o estádio do Corinthians em noite de goleada e festa da Fiel. O presidente da Câmara afirmou hoje que o governo não tem os votos necessários para aprovar a urgência da votação do pacote de cortes de gastos públicos. O governo agiu para amenizar o mal-estar provocado no Congresso Nacional pelo impasse das emendas parlamentares. Por determinação do presidente Lula, a Advocacia Geral da União pediu que o Supremo Tribunal Federal reveja parte da decisão. O argumento é de que algumas regras não estavam previstas na nova lei aprovada após o acordo entre o governo e o Congresso. O governo também prometeu liberar quase 8 bilhões de reais em emendas parlamentares, paradas desde agosto, por determinação do ministro Flávio Dino. O bloqueio de recursos tem causado irritação nos parlamentares. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o governo não tem apoio suficiente no momento para aprovar os projetos de redução de gastos públicos. Hoje, o governo não tem voto sequer para aprovar as urgências dos PLs. Vai se ter, sim, essa semana, a próxima, a outra, muito trabalho, muita conversa, muito convencimento, para que essas matérias saiam. Diante da falta de apoio, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não está definido quando será a votação do requerimento de urgência dos 2 projetos de lei do pacote de corte de gastos. As propostas alteram as regras de acesso ao programa Bolsa Família, ao benefício de prestação continuada de idosos carentes e restringem emendas parlamentares. O requerimento de urgência precisa apenas dos votos da maioria dos parlamentares presentes na sessão e, se aprovado, permite que os projetos sejam votados diretamente no plenário, sem passar por comissões. Já a proposta de emenda à Constituição, que está na Comissão de Constituição e Justiça e que reduz os gastos com o abono salarial, com o Fundo Nacional da Educação Básica e com os supersalários, tem uma tramitação mais difícil. Os integrantes da CCJ pediram um tempo para analisar o texto, que só deve ser votado em plenário no ano que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou hoje as reações do mercado financeiro ao pacote de corte de gastos. Não me parece que as medidas de contenção de gasto sejam irrelevantes como alguns estão querendo fazer parecer. Eu acredito que o que foi endereçado, nesse momento, ele atende o que a área econômica pretende de resultados fiscais nos próximos anos. As forças de defesa de Israel recuperaram o corpo de um refém durante uma operação na faixa de Gaza. Autoridades informaram que Itai Svirsky foi assassinado pelos terroristas do Hamas em janeiro deste ano e o corpo dele foi encontrado em território palestino. Benjamin Netanyahu informou que Itai foi morto em cativeiro.
Cerca de 100 israelenses seguem reféns na faixa de Gaza, mas não há certeza de quantos ainda estão vivos. Em uma nota que veio a público hoje, o grupo terrorista Hamas afirmou que Israel é responsável pelo destino dos reféns e ameaçou matar os sequestrados caso novas operações de resgate aconteçam. Em agosto, o exército israelense recuperou 6 corpos que foram encontrados com marcas de execução. Hoje, o ministro da Defesa israelense disse que o Hamas está sob pressão e há uma chance real de um acordo de cessar-fogo. Uma semana após a trégua entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah ter entrado em vigor, o exército israelense informou que encontrou armas e bombardeou um lançador de foguetes dos terroristas no sul do Líbano. Em meio à troca de acusações de violações de cessar-fogo, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que o acordo se mantém e que as duas partes, Israel e o Hezbollah, querem o cessar-fogo. O presidente da Coreia do Sul pode sofrer impeachment depois de tentar implantar uma lei marcial no país. Milhares de sul-coreanos passaram a noite numa manifestação para pedir a renúncia do presidente Yoon Suk-yeol. Eles marcharam à luz de velas pelo centro da capital, Seul. O exército tentou reprimir os manifestantes. Foi quando a porta-voz do Partido Democrático, An Gwi-ryong, agarrou o fuzil de um soldado. "Você não tem vergonha?", gritou ela. A segurança do Palácio Presidencial foi reforçada, mas não houve tentativa de invasão. As manifestações começaram na segunda-feira, quando o presidente declarou a lei marcial. O exército chegou a invadir o prédio da Assembleia Legislativa. Ontem, após o parlamento declarar a decisão inconstitucional, Yoon Suk-yeol reconsiderou a medida. Com a adoção da lei marcial, o presidente pretendia controlar o parlamento, diminuir os direitos civis e calar a imprensa. O decreto acabou gerando uma imensa crise política no país, mesmo após o fracasso. O ministro da Defesa, o chefe de gabinete e outros funcionários de alto escalão renunciaram aos cargos. O próprio partido do presidente declarou que não apoia o que chamou de ataque à democracia. 6 partidos de oposição entraram com pedido de impeachment de Yoon Suk-yeol. A Assembleia Legislativa pode tomar uma decisão ainda nesta semana. Um dos líderes da oposição na Geórgia foi agredido e levado por policiais encapuzados. As imagens mostram Nika Gvaramia sendo carregado inconsciente até um carro depois de ser agredido. Ele é líder de um dos 4 principais partidos do país. A Geórgia vive uma onda de protestos desde a eleição legislativa do mês passado. O partido vencedor é acusado de autoritarismo e tem respondido com violência às manifestações. A população foi às ruas exigir um acordo para o país entrar na União Europeia. O novo governo interrompeu as negociações com o bloco econômico por ser aliado da Rússia. A Geórgia fazia parte da antiga União Soviética. Na França, o parlamento se uniu para derrubar o primeiro-ministro indicado há menos de 100 dias. Michel Barnier ficou apenas 3 meses no cargo. O acordo inédito entre partidos de esquerda e de direita aconteceu em um período de crise econômica. Barnier foi escolhido por Emmanuel Macron depois das eleições legislativas. O presidente fez um acordo com a esquerda para garantir maioria no parlamento, mas depois indicou um primeiro-ministro considerado conservador. Agora o presidente terá que indicar outro nome ou chegar a um acordo com os partidos para definir quem será o próximo primeiro-ministro. De volta ao Brasil, uma das iguarias que melhor representa Minas Gerais virou patrimônio imaterial da humanidade. O modo de preparo do queijo Minas artesanal recebeu hoje o título da Unesco. Do fresco ao curado, do jeitinho que o mineiro gosta. Agora o modo de fazer foi reconhecido pela Unesco. Festejar junto essa conquista, né? Que o queijo de Minas do Brasil agora é patrimônio imaterial. O modo de fazer o queijo Minas é agora patrimônio imaterial da humanidade. O governo de Minas Gerais comemorou o título em uma cerimônia no Palácio da Liberdade. Reputação não se constrói pagando, se constrói
demonstrando resultado, conquistando credibilidade. Nós temos aqui um produto que é difícil de copiar, que é único, que tem características que só ele possui. O reconhecimento pela Unesco do modo de fazer o queijo Minas artesanal coloca em evidência a cultura e a gastronomia mineira. A tradição das técnicas dos pequenos produtores foi um dos critérios para a conquista do título internacional. Eu acredito que hoje qualquer produtor rural, ele vai viver do queijo e vai sentir orgulho de ser produtor de queijo, o que antes muitos não tinham. Nesta fazenda são feitos em média 30 queijos por dia. O processo leva pelo menos 22 dias e exige um rígido controle de umidade no ambiente de produção. O segredo para um bom queijo começa pela qualidade do leite. Se você tiver qualquer contaminação no seu leite, você não vai conseguir fazer ele com essa qualidade. Em Minas Gerais, existem cerca de 9.000 produtores de queijo artesanal espalhados por 10 regiões do estado. A atividade gera aproximadamente 50.000 empregos diretos e indiretos e uma renda anual acima de 2 bilhões de reais. Esse título, com certeza, ele vem trazer mais incentivo, tanto por parte dos produtores, quanto também investimentos públicos e privados na cadeia do queijo artesanal. A Record recebe hoje em Brasília o prêmio Ana Matra de Direitos Humanos, promovido pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. A Record venceu o prêmio na categoria Jornalismo de Vídeo, com a reportagem Escravas de Família, da repórter Gisele Barbieri. As gravações foram feitas na Bahia, estado que lidera as denúncias de trabalho escravo doméstico no Brasil. Foram 17 dias ouvindo 4 mulheres que passaram décadas em situação degradante na casa dos empregadores. Ali era uma escravidão comigo ali dentro. Não tinha férias. Não ia para lugar nenhum, ficava só ali. A reportagem foi exibida no programa Repórter Record Investigação, que mostrou o emocionante recomeço das vítimas resgatadas pelo Ministério Público do Trabalho. O que mais chama atenção é como as vítimas enxergam os empregadores. Quando acontece o resgate, no primeiro momento, elas se negam a sair da casa porque elas entendem que ali existe um vínculo familiar. E ali não é um problema apenas de trabalho, empregatício. Ali a gente está falando sobre violações de direitos humanos. O prêmio Ana Matra de Direitos Humanos está na 11ª edição e reconhece iniciativas em 2 categorias, cidadã e imprensa. Os vencedores são escolhidos por um júri composto por representantes do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Receber o prêmio Ana Matra de jornalismo, para a gente é muito importante. É o reconhecimento do nosso trabalho e da denúncia que tem sido feita. Também agora à noite, o portal de notícias R7 recebeu o prêmio CNT de jornalismo, um dos mais importantes do país. A reportagem vencedora na categoria Meio Ambiente e Transporte abordou a mobilidade sustentável e os desafios da transição energética no transporte urbano do Brasil. O trabalho foi realizado pelas repórteres Giovana Cardoso e Jéssica Gottlieb e publicado no R7 em agosto deste ano. O Corinthians praticamente se garantiu na Libertadores do ano que vem, depois de vencer o Bahia. Pois é, assunto para o Bruno Lohans, que já está aqui com a gente no estúdio do Jornal da Record. Bruno, boa noite para você. Agora, além da vitória, uma ação do Corinthians realizou o sonho de muitas crianças, né? Uma noite muito especial. Boa noite, Celso, e boa noite para você que nos assiste. Isso mesmo, foram 40 crianças. Imagina a emoção. Elas pisaram pela primeira vez na arena e junto com os ídolos. Foi difícil não se emocionar ao ver o time adorado em campo. No jogo entre Corinthians e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, 40 crianças tiveram uma noite especial. Tô quase chorando aqui, era um sonho meu vir pra cá, né? Já vi pela televisão, por foto, mas nunca imaginei assim. O Gabriel arriscou prever o placar e acertou. O Bahia vai perder de 3-0 até o final do segundo tempo. A
A visita ao estádio é uma ação de responsabilidade social do Corinthians, que acolhe crianças que moram em comunidades no entorno da Neoquímica Arena, na região leste de São Paulo. Aos 9 anos, Alana realizou um sonho. É a primeira vez dela no estádio e já entrou junto com os ídolos. E da arquibancada, comemorou os 2 gols do craque holandês na 8ª vitória seguida do Timão no campeonato. Para ela, foi mais que um grito de gol. Foi uma mudança. Quem bebesse a água da fonte ia virar corintiana, aí eu virei. Uma noite para não ser esquecida, com muitas crianças no estádio, torcedores jovens ou grisalhos, adeptos da nova mania corintiana, de tampar os ouvidos na comemoração do gol, imitando Depay. Mas durante os 90 minutos, estão com os olhos bem abertos para o novo astro dos campos brasileiros. Aqueles dias que não se esquece o resto da vida. O São Paulo, já classificado para a Libertadores, joga neste momento contra o Juventude na capital paulista. O jogo está 0-0. Outras 2 partidas acontecem também agora. Criciúma 0, Flamengo 1, Vitória 0, Grêmio 1. E já encerrado no Rio de Janeiro, Vasco da Gama 2, Atlético Mineiro 0. Essas foram as notícias do esporte. Eu fico por aqui. Salce, Celso, boa noite. Boa noite. Valeu, Bruno. Ok, Bruno. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com as emoções de Força de Mulher. E logo após Gênesis, tem a prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Está imperdível. Boa noite para você. Boa noite.